Oi, terceiro, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar as nossas aulas online? Então, o que eu vou falar com vocês hoje é sobre o gás perfeito, gás ideal, transformações gasosas, tudo assunto que a gente já viu, tá? Então, hoje a gente vai começar a nossa aula sobre as transformações gasosas. Para entender um pouquinho sobre transformação gasosa, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês relembrem algumas coisas. Por exemplo, quais são as grandezas que um gás tem? São três: pressão, volume e temperatura. A pressão sempre em atm, o volume sempre em litros e a temperatura sempre em Kelvin. Então vamos ver nos slides como que fica essas definições para a gente começar a falar um pouquinho sobre transformações gasosas. Vamos lá? Vamos lá. Então esse assunto que eu vou falar com vocês está onde? Está lá na página 106, setor A da apostila 2. E o que a gente vai falar hoje é sobre transformações gasosas. Eu coloquei aqui, ó, equação geral do gás, porque a gente vai falar um pouquinho também sobre pressão, volume e temperatura, tá? Vamos lá. Quais são as variáveis de um gás no estado físico? São três, que é aquilo que eu estava falando para vocês. A pressão, o volume e a temperatura. A pressão de um atm é equivalente a 760 milímetros de mercúrio. O volume de 1 litro é equivalente a 1000 ml e 1000 centímetros cúbicos. Já a temperatura, eu tenho que fazer a transformação, porque a temperatura de um gás eu sempre utilizo em Kelvin, nunca em graus Celsius. Então, para transformar Kelvin em graus Celsius em Kelvin, eu pego o valor da minha temperatura em graus Celsius e somo com 273, que dá a minha temperatura em Kelvin. Então, as variáveis de um gás no seu estado físico são três: pressão, volume, temperatura. Pressão em atm, volume em litros e temperatura em Kelvin. Vamos lá. Quando a gente fala a respeito de transformação isotérmica, significa o quê? Que a palavra iso significa que a temperatura ela vai ser constante. Se a temperatura ela é constante, quem vai sofrer variação? Vai sofrer variação a pressão e o volume. Porque o que significa a palavra iso? A palavra iso significa que é igual. Então, quando eu tenho isotérmica, eu tenho a temperatura igual. Então, quem vai sofrer alteração? Quem que é? A pressão e o volume. Aí vocês devem estar pensando assim: professora, como que eu faço para identificar uma transformação isotérmica em um gráfico? Em um gráfico, a minha transformação isotérmica, ela vai ser o quê? Uma parábola. Olha aqui, ó, a parábola, ó. Na parábola, eu vou ter quantas grandezas? Duas grandezas. Quais são essas grandezas? A pressão e o volume. Ou seja, quanto maior for a pressão, menor é o volume. Como eles são opostos, a gente fala que ela é inversamente proporcional e é uma parábola. E como que eu faço para calcular essas grandezas? Eu tenho pressão, volume, pressão, volume. O que é o A e o que é o B? Tudo que é A, ele é inicial. E tudo que é B, ele é final. Então, eu tenho pressão inicial, volume inicial, pressão final e volume final. Lembrando sempre, pressão em atm e volume em litros. Essa transformação isotérmica também é chamada de lei de Boyle. Não esqueçam disso, tá? E ele é uma parábola. Ok, pessoal?
Vamos lá, para o próximo. A próxima, qual que é? A transformação isobárica. A transformação isobárica, iso significa o que mesmo? Igual. E bárica, pressão. Então, isobárica, a pressão é igual. Então, quem vai sofrer alteração? O volume e a temperatura. Olha aqui, ó, a pressão permanece constante. O volume aumenta ou diminui proporcionalmente à variação de temperatura. Ou seja, quanto maior for o volume, maior será a temperatura. Tá vendo aqui, ó? Ele aumentando, então eu tenho o quê? Volume inicial, temperatura inicial, volume final e temperatura final. O que tem de diferente, além da pressão permanecer constante, quando a gente compara a transformação isobárica com a transformação isotérmica? Olha lá, ele é uma parábola e não é uma reta. Bom, ele é uma reta e não é uma parábola. Então, como os dois aumentam, o volume e a temperatura, a gente fala que é diretamente proporcional. Para calcular, como que a gente utiliza? Olha aqui a expressão algébrica. Na expressão algébrica, eu tenho volume inicial, temperatura inicial, volume final, temperatura final. Volume inicial é o V1, temperatura inicial é o T1, o V2 é o volume final e o T2 é a temperatura final. Volume sempre em litros, temperatura sempre em Kelvin. E o próximo? Quem que é o próximo? É a transformação isocórica ou isovolumétrica. O que é transformação isocórica? Isovolumétrica. Isocórica é iso igual, volumétrica volume. Então, quem que vai ser igual? O volume vai ser igual, não sofre alteração. Quem vai sofrer alteração é a pressão e a temperatura. Aí vocês devem estar perguntando assim, professora, como que eu vou fazer para identificar a transformação isovolumétrica da isobárica? Os dois, tanto a isocórica como a isobárica, é representado por uma reta, né? Mas nas grandezas, nos dois eixos, no eixo do x e no eixo do y, as grandezas são diferentes. Então, nesse caso, vocês têm que prestar atenção nos eixos. Tudo bem, pessoal? Então, no eixo da isovolumétrica, quem que vai estar representado? A pressão e a temperatura. E na isobárica, quem que vai estar representado? A temperatura e o volume. Tudo bem, pessoal? Vamos voltar lá para os nossos slides. E aqui, o que é P1 mesmo? P1, pressão inicial, T1, temperatura inicial, P2, pressão final, T2, temperatura final. Vamos lá. E o próximo? O próximo que a gente vai fazer é um exercício. E nesse exercício, o que ele está falando? Está falando que tem um gás, olha a temperatura que ele dá do gás aqui, ó, 30. E a pressão é de quanto? 3,2 atm. E olha lá, ele está falando que provocou a elevação da temperatura para quantos? 230 graus. Aí ele pergunta, qual que vai ser a pressão? Primeira coisa que eu tenho que fazer, olha aqui, ó, fazer as transformações. Então, a minha temperatura é 30, eu vou somar com 273 e transformar em 303, né? Somando os dois. A minha temperatura final, quanto que é? 230, somando com 273, 503. A minha pressão inicial já está em ATM, que é 3,20. E aí, o que ele pergunta? A pressão final. Como que eu vou calcular? Pressão inicial, temperatura inicial, pressão final, temperatura final. Então, o que ele quer saber? Ele não quer saber o valor da pressão final? Então, o que eu vou fazer? Essa temperatura final aqui, eu vou passar para lá, multiplicando, né? Então, o que eu fiz? Peguei o valor da temperatura final, que é 503,
Multipliquei por 3,20 ATM e dividi por 303. Multiplicando 503 por 3,20, dividindo por 303, eu cheguei no resultado de 5,31. As alternativas que estão relacionadas está aqui, ó, 5,31, que é a letra C. Ok, pessoal? Então, para essa aula, quando a gente fala a respeito de transformações, é só lembrar que as grandezas dos gases, quem que é? Pressão, volume e temperatura. Pressão tem que estar em atm, temperatura tem que estar em Kelvin e o volume tem que estar em litros, ok? Vou voltar aqui e o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir vocês assistirem essa videoaula, uma aula complementar aqui, ó, no YouTube. Então, essa aula no YouTube vai aprimorar, complementar o seu raciocínio, tá? E vocês vão resolver os exercícios da página 118, 119 e 120. Isso é no livro texto. E depois resolver os exercícios em classe, que está na página 107 e 108. Qualquer dúvida pode mandar no duvidasterceiromédio.com.br. Ok, pessoal? Então, pessoal, boa sorte, resolva os exercícios com seriedade e até a próxima aula que eu vou corrigir esses exercícios. Tá bom? Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês.